Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu achei um tema bem interessante. Eu andei pensando muito sobre isso e tenho sentido isso nas pessoas que têm me pedido conselhos a respeito de empreender, a respeito de negócios e tal. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, vou gravar um vídeo falando exatamente sobre esse tema. O que não te contaram sobre empreender, na verdade, né? O que não me contaram quando eu estava iniciando o negócio próprio, né? Quando eu abri uma loja de informática, depois quando eu abri o meu MEI de informática, depois eu migrei para floricultura. E hoje a gente tem uma loja de floricultura e tal. Mas o que não me contaram nessa migração toda? Quando eu era MEI, depois que eu passei a ser microempreendedor. O que não me contaram são as cobranças, sabe? As responsabilidades que você tem enquanto empreendedor, as responsabilidades que você tem enquanto ser gestor de um negócio, na verdade, né? Porque quando a gente entra num processo de querer empreender, nós só pensamos assim, vamos pegar o produto, eu tenho um produto e eu vou vender esse produto e eu vou ganhar sobre esse produto e vou ter lucro sobre esse produto. E aí eu começo a fazer esse processo, exatamente. Boto uma banquinha, boto uma barraquinha, boto uma coisinha e aí eu pego e começo a vender, né? Começo a vender esse produto e começo a ganhar dinheiro. Só que aí eu olho os índices de empresas, na verdade, e vejo que as empresas, quando elas iniciam, a maioria delas encerram-se até o 5º ano, elas já faliram, já mudaram de negócio, já abandonaram todo o seu sonho, todo o seu projeto, seu propósito que eles tinham relacionado a isso. E por que isso acontece, né? Na verdade, depois de muito quebrar a cabeça, eu entendi por que isso acontece. Conforme você vai crescendo no seu negócio, vai vindo as responsabilidades, não só as responsabilidades de você tomar conta do seu negócio, mas muitas outras responsabilidades fiscais e tributárias. E essas responsabilidades fiscais e tributárias fazem com que você feche a sua loja. Ou seja, se você não tiver um bom dinheiro, um bom capital para injetar num processo, você vai falir, você vai quebrar, você não vai sustentar. E você quer ver nesse ano passado e o retrasado, que houve a pandemia, né? Ou seja, praticamente já tem 2 anos aí, ou mais de 2 anos, que a pandemia afetou gravemente o nosso comércio, né? Então muitas empresas faliram, muitos pequenos empreendedores faliram nesse processo. Mas eu pude observar o seguinte, quando eu fui sair do MEI, que eu comecei a vender, né, mais do que eu esperava, ou seja, meu negócio começou a crescer, eu entendi que eu precisava investir e, né, comprar mais. Só que nesse comprar mais, ele gera impostos, ele gera as cargas tributárias, que quando você vai pagar essas cargas, você vê que realmente você não consegue sustentar muito tempo o seu negócio. Então, o que não te contaram sobre isso é justamente essa questão, que você tem essas responsabilidades. E agora, se você observar, quando você começa a crescer, você não tem noção, porque você não tem um acompanhamento 100%. Eles falam assim, vai para o Sebrae te orienta, mas não é bem assim. O pequeno empreendedor, às vezes, não tem tempo suficiente de ficar no Sebrae todos os dias, todas as horas, aprendendo mais e mais. Por quê? Porque ele só quer vender. Então ele não se preocupa muitas vezes de estudar o seu negócio, de estudar a questão, como fazer o seu negócio crescer. Ele só quer assim, porque o mercado hoje fala assim, não, faça um lançamento digital, um lançamento físico, que você vai vender muito, vender muito, vender muito. Só que não é só vender muito produto, você precisa, na verdade, prestar conta das responsabilidades de tudo isso. E para isso você precisa da pessoa do contador, que é exatamente essa pessoa que vai lhe orientar nas suas cargas tributárias, o que você tem que pagar, se você é MEI, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que prestar conta das notas fiscais de tudo, de entrada, de saída. Então assim, são coisas que são muito caras, e nisso o pequeno empreendedor, aquele cara que está começando no negócio, ele acaba desistindo, porque ele não tem essa noção. E aí ele quebra, aí ele é pego pela malha fina, ele é pego
pelos órgãos fiscais todos. Então, assim, ele acaba desistindo do processo antes mesmo dele explodir no crescimento. Porque não é só vender e crescer. Por exemplo, o cara vende ali R$100 por semana, dá R$400 por mês. Aí depois ele começa a vender o dobro de coisas. Por exemplo, um vendedor de água, ele começa a montar um cantinho ali, bota uma mesinha, começa a vender água mineral, ele vê que o negócio cresceu, deu dinheiro, ele fala assim, não, eu vou comprar mais fardo de água. Aí ele vê que há uma necessidade dele ter um ponto para ele guardar essas águas, aluga um pontozinho, coloca as águas ali, aí já tem que pagar alvará, aí já tem que pagar, se ele quiser vender ali, aí já tem que pagar o seu CNPJ, porque ele precisa crescer, ele precisa desenvolver, ele precisa comprar mais barato. Para comprar mais barato ele precisa ser um empreendedor, ele precisa ser uma empresa, não compra mais barato como pessoa física, e aí começa a desenvolver mais o seu negócio. Então aí ele vai crescendo, ele começa a vender legal, só que até então a carga tributária é pequena, né, porque o nível de comprometimento dele nas vendas é baixo. E aí ele começa a vender, e daqui a pouco o negócio explode e vira um negócio maior, e ele começa a comprar direto do distribuidor, e aí o negócio começa a crescer, aí fica legal, sabe? Então ele ganhava 400 por mês, aí ele começa a ganhar seus 2.000 por mês, aí ele começa a ganhar seus 10.000 por mês. Aí o caldo começa a engrossar. Quando isso acontece, o que ele faz? Ele começa a sonegar os impostos, porque ele não tem orientação, ele não sabia que ele precisava de acompanhamento dessa galera, né, dos contadores. Aí ele começa a sonegar e aí, começa a pressão em cima dele. Aí ele já tem uma maquininha de cartão, onde ele emite ali o cartão, todas as compras do cartão vai para a Cefaz, a Cefaz calcula tudo, a Secretaria da Fazenda, aí pega todos esses dados, aí a pessoa já fica conhecida. Aí o volume aumenta de 10.000, aí vai para 20, 30.000. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que comprar o produto mais barato para ele poder revender esse produto. E nessa de comprar o produto mais barato, beleza, ele vai buscar isso fora do estado. Quando ele vai comprar isso fora do estado, gera a carga tributária de lá do estado, quando ele compra, e a carga tributária daqui do estado dele. Então, essas duas fusões da carga, uma desconta pela outra, e ele paga um valor X. Gente, é muito dinheiro quando você começa a crescer no seu negócio. Então, assim, o que eu aconselho a você que está abrindo um pequeno negócio agora, uma lojinha online e tal, para você começar a crescer, comece certo. Porque se você começar errado, você não vai ficar no negócio, você vai quebrar. Ou seja, abrir uma lojinha de roupa online, uma amiga minha, abriu uma lojinha de roupa online, começou a comprar, só que ela comprou como pessoa física para revender como CNPJ. Aí, não, primeiro ela vendia como pessoa física, depois aí o negócio cresce e tem que virar CNPJ. Só que aí tem a diferença de imposto, se você compra um produto lá fora do Brasil, tem a diferença e a questão do transporte. Aí você paga o frete aumenta proporcional ao valor da carga e tal. Aí a alfândega pega esse produto, pum, bomba, pá. Ah, Fagner, mas eu descobri um caminho mais fácil, eu compro em nome de 3 pessoas e tal. Não, no início é tudo muito bom, no início é tudo mil maravilhas. Depois o caldo engrossa. Então o conselho que eu lhe dou, procure um contador para lhe orientar. Faça tudo pelo caminho certo, comece certo, ou seja, abra um CNPJ, comece a fazer as suas compras no CNPJ corretamente. E cresça proporcional, aprendendo como gerir cada uma com acompanhamento. Então não é só empreender, é prestar atenção no seu negócio, tá? Conselho que eu lhe dou hoje, então analise todos os pontos do seu negócio. Não abra uma lojinha online só por abrir, para depois você não ter condições de entregar esse produto pelo preço que você promete. Os outros falam assim, ah, Fagner, mas a loja de fulano é a mais cara da cidade. A loja de Bertano é mais cara. A sua loja é mais caro. Mas por que a minha loja ela acaba sendo mais caro? Porque existem as diferenças de tributação.
Uns preferem suprimir essa diferença, ou seja, não compra o produto já na ilegalidade, escondido, não presta nada fiscal, não contribui fiscal, e aí o que acontece? Consegue vender isso e ter um lucro maior. Não, filé, ótimo, legal. Só que chega uma hora que você não consegue mais fazer isso. Então eu falo pra você, comece tudo certo, tá bom? Fica aí a minha dica, um abraço, e qualquer dúvida chame no direct, compartilhe esse vídeo, passe para a pessoa adiante, porque é muito importante essa pessoa saber o mínimo dessas informações, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.